Feliz essa tarde. Amém, glória a Deus. Queridos, nós lançamos essa semana a abertura das nossas inscrições para a nossa escola de missões, agora no mês de julho. Nós, todos os anos, nos meses de janeiro e julho, realizamos uma escola de missões, onde mobilizamos pessoas de várias partes do Brasil para se reunirem aqui em Natal e daqui nós sairmos em direção ao sertão, às cidades menos alcançadas do sertão nordestino, para lá fazermos conhecido o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você sabia, mas no sertão do Nordeste brasileiro existem muitas cidades que estão vivendo um contexto de completa escassez do Evangelho. Imagine toda uma cidade, zona urbana, zona rural, com menos de 2% de presença evangélica daquela cidade. Pessoas que talvez, se você parar ela e perguntar a ela se ela conhece a Jesus, ela vai dizer, não conheço a Jesus. É algo incrível que tão próximo a nós, tão próximo das capitais do Nordeste, existam lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Mas o Senhor tem despertado corações de várias partes do Brasil para todos os anos virem e nessas cidades fazerem conhecido o amor que há em Cristo Jesus. Então, se você se sente desafiado, se você deseja ter uma experiência missionária, se o seu coração arde por falar de Jesus às pessoas, eu quero te convidar para no final nos procurar ali fora e pegar mais informações a respeito dessa escola de missões, que vai ser dos dias 4 a 14 de julho. Período de férias, você pode programar suas férias ainda dá tempo, fala lá com seu patrão, organiza as férias e vamos juntos falar do amor do Senhor para aquelas pessoas. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, no capítulo de número 2. De meu tecladista, ele foi arrebatado. O Senhor vai trazer ele de volta. Livro de Joel, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 17. Depois nós vamos saltar alguns versículos e vamos ler os versículos 28 e o versículo de número 29 do livro de Joel. Amém? Se você tem Bíblia, abra ela para você se familiarizar com a abertura das Escrituras. Se não trouxe, você fica atento aqui no telão, que também vai estar passando aí os versículos que nós vamos ler de Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a sua desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, Ele deixe para vocês uma bênção. Ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia santa, reúnam o povo, consagrem esta assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, até mesmo aquelas que ainda mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor, eles chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando e dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque dirão entre os povos: onde está o Deus deles? Versículo 28. Depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os meus filhos os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos, eles terão sonhos. Os jovens, eles terão visões.
e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra do livro de Joel que lemos é uma profecia tremenda, uma profecia muito poderosa que o Senhor deixou para o seu povo em uma época em que eles estavam passando por um vale aonde nada se produzia na terra e aquilo que se produzia, o gafanhoto vinha e consumia completamente. O contexto em que esse livro foi escrito mostra um povo que, ao mesmo tempo que ele estava distante de Deus, ele não conseguia enxergar as grandezas desse Deus. Eles tinham sido um povo que saiu do Egito e viu maravilhas acontecerem durante toda a sua jornada, durante toda a sua caminhada. E de século em século as maravilhas de Deus aconteciam e eram proclamadas de geração em geração. Mas parece que neste tempo todas essas grandes obras ficaram esquecidas pelas pessoas. O povo estava completamente afastado de Deus. As pessoas não conseguiam se relacionar com o Senhor da forma como Ele esperava que esse povo se relacionasse com Ele. Afinal de contas, Deus havia escolhido um povo para que entre as nações eles testemunhassem e demonstrassem que havia um Deus vivo no céu que cuidava do seu povo. Não foi de maneira diferente que o Senhor também nos chamou. Ele não nos chamou apenas para sermos crentes, bonitinhos, sentados em um banco, em um templo, em algum lugar desse mundo. Não, o Senhor nos chamou para que em meio a essa geração, todos conhecessem através da minha vida e da sua vida, que existe um Deus todo-poderoso no céu. Mas esta terra a qual Israel estava vivendo, ela estava assolada por gafanhotos. Pragas estavam vindo de vários lugares, e alguns versículos antes, ali no capítulo 2, se nós formos ler, nós vamos encontrar o Senhor dizendo que este exército de gafanhotos era poderoso. Tudo que ele via, ele consumia. Que as coisas que estavam à sua frente, antes dele chegar, até pareciam o jardim do Éden, mas que ao passarem sobre aquele lugar, restaria apenas destruição e sequidão. O contexto em que esse povo estava vivendo, de distanciamento de Deus, fez com que o Senhor começasse a produzir um tempo, a gerar um tempo, que levasse o povo a uma transformação de sua realidade. E para que isso acontecesse, ele precisaria de corações dispostos a serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse texto que nós lemos, este coração era o coração do profeta Joel. Era este coração que estava ali disponível para ser voz de Deus na terra, mesmo quando tudo parecia perdido para as pessoas. O coração de Joel estava dizendo ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, para que a tua palavra chegue ao coração de todo Israel. E Deus não abre mão daqueles que dizem: eis-me aqui. Deus, ele não rejeita aqueles que, com o seu coração desejoso, dizem assim: Senhor, usa a minha vida. Então, antes de você dizer: Senhor, usa a minha vida, pense bem se realmente você quer ser usado por Deus. O Senhor, ele alerta isso quando ele fala que um construtor, ao planejar uma casa, antes ele planeja se consegue concluir a construção da casa ou não. Jesus estava falando a respeito daqueles que queriam segui-lo. Muitos estavam dizendo: Senhor, vou te seguir. Ei, eu vou ser crente. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou participar desse negócio aí, dessa multidão que está acompanhando esse cara, Jesus. Epa, peraí, tenha calma. Haja como um construtor que, ao construir uma casa, antes ele para e calcula para ver se realmente ele tem condição de concluir aquela casa.
Porque caso ele comece a construção da casa e não consiga terminar porque faltou recurso, aqueles amigos, a família, as pessoas ao redor vão olhar para ele e vão dizer: aí, tu começou a casa e nem terminou. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, pensem. Porque se vocês querem verdadeiramente me seguir, vocês têm que entender que não viverão mais para você, mas agora eu viverei em vocês. Eu lembro quando nós estávamos em um povoado bem isolado lá na Guiné-Bissau, pregando em uma vila, onde havia pessoas lá que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E a gente teve a oportunidade de trazer uma palavra, e naquela manhã eu preguei lá para aquelas pessoas que estavam ali, a respeito do poder que há no sangue de Jesus. E eu falei sobre o poder remidor de Jesus, de perdoar pecados, de transformar a vida daqueles que creem, de fazer coisas novas na vida daquelas pessoas que dizem assim: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida. E ao final, eu perguntei para aquelas pessoas se tinha alguém ali que desejava render o seu coração a Jesus. E uma mulher levantou a sua mão e ela disse: eu quero render o meu coração a Jesus. E eu muito animado, né? Já fui lá, né? Eu digo amém e tal, e falando no dialeto deles: vamos lá, eu vou orar por você para que Deus possa selar o seu coração com o Espírito dele, tal. Aí chegou umas 3 diaconisas, umas 3 irmãs, fez assim: missionário, deixa primeiro a gente conversar com ela aqui, depois o senhor ora. Aí eu disse amém. Eu curioso, né, para saber o que era a conversa. Eu posso ficar aqui? Elas: pode ficar aí. Aí sentou uma irmã de um lado, uma irmã do outro, uma irmã atrás e a mulher no meio. Aí uma olhou para ela e disse: mulher, você está entendendo o que é que você está fazendo? Ela disse: sim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí a outra disse: essa criancinha que está com você é sua? Ela disse: é. Você é casada? Ela disse: não, eu estou noiva. Ela disse: você sabe que quando o seu noivo souber que você aceitou a Jesus, ele vai deixar você, porque a cultura deles não aceitam que o muçulmano se converta ao cristianismo. E ela disse: não importa se ele vai me deixar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aí a outra que estava por trás e disse: mas se aquele homem lhe rejeitar como esposa, a sua família também vai lhe rejeitar, porque você vai ser considerado uma mulher imunda, e a sua família vai lhe colocar para fora de casa. Ainda assim você vai querer entregar a vida a Jesus? Ela disse: ainda que minha família coloque para fora de casa, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aí a mulher do outro lado disse: mas se sua família colocar você para fora, o seu povoado também vai lhe colocar para fora. Nessa altura eu já estava pensando assim, eu digo: é o diabo, só pode ser, né? A irmã querendo entregar a vida a Jesus e as outras aqui, né, querendo impedir o trabalhar de Deus aqui na vida da mulher. E a outra disse: você vai ser colocada para fora do seu povoado, você não vai ter aonde morar. Ainda assim você quer entregar a sua vida a Jesus? Ela disse: olha, ainda que eles me tirem do povoado, ainda que eu perca noivo, ainda que eu perca casa, ainda que eu perca tudo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aí aquela diaconisa olhou para mim e disse: missionário, pode orar por ela, que aí ela aceitou a Jesus. E eu disse: rapaz, eu já estou quase pedindo ela para orar por mim, né? Porque uma fé desse tamanho, um coração tão disposto a servir a Deus desse jeito. Será que eu pensando lá na hora, será que eu debaixo de tanta pressão, debaixo de certezas de perseguição, de privação, será que eu resistiria na fé dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Aquela mulher, ela estava com o seu coração avivado, dizendo: Senhor, eu quero viver o sobrenatural contigo. É disso que essa palavra aqui fala, sobre um avivamento pessoal. Não é um avivamento que vem em multidão, não é um avivamento que vem em lote, aonde você compra um ingresso e juntamente com várias outras pessoas, você vive o extraordinário de Deus. Não, essa profecia, ela vem para pessoas que o Senhor está dizendo: parem de rasgar vestes e comecem a rasgar os seus corações. Comecem a rasgar o coração de vocês na sua intimidade.
Quando o Senhor diz parem de rasgar vestes, Ele está dizendo assim: olha, a religiosidade que vocês vivem não demonstra nada para mim. A religiosidade que vocês querem demonstrar aqui em Israel, que na hora da dificuldade vocês rasgam as vestes, se prostram no chão, jejuam, oram, rasgando e jogando poeira para cima, nada disso para mim importa se os corações de vocês estão duros como pedra. Deus está buscando corações, meus irmãos. Está buscando corações que eles podem até estar como pedras, mas que desejam se tornar um coração de carne, vivo, que bate dentro do peito e sente a chama do Espírito Santo de Deus. Por isso que a profecia está aqui dizendo: parem, analisem, vejam e agora mesmo rasguem os seus corações. Porque não tem outro jeito, irmão, de começarmos um avivamento em nossas vidas, se não for rasgando o nosso coração. Se não for com sinceridade, irmãos. Com sinceridade, nos colocarmos diante de Deus. Esquecendo nós das coisas que estão ao nosso redor. Esquecendo a gente dos contextos sociais que estão à nossa volta. Mas certos de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas até o fim. Mas é necessário que a gente deseje esse avivamento. É necessário que a gente queira. E a gente diga, como o profeta Isaías disse: ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido sem o Senhor. Jesus, Ele deixa a dica dizendo: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, não é algumas coisas. Não é que sem Jesus você não consegue fazer isso ou fazer aquilo. Não é que se você não tiver Jesus na sua vida, você não vai conseguir fazer certas coisas. Sem Ele você não consegue fazer coisa alguma. E talvez você diga: mas pastor, tanto ímpio que não conhece a Jesus faz tantas coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. É verdade. O homem ímpio também realiza coisas no meio desta geração que causam espanto aos nossos olhos. Mas deixa eu dizer para você, o apóstolo Paulo revelou que chegará o dia que haverá um fogo que provará todas as obras dos homens sobre a face da terra. E é nesse dia que nós entendemos essa palavra de Jesus, quando Ele diz que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ela se desdobra. Porque quando chegar nesse dia desse fogo, toda obra que for palha, toda obra que for feito com coisas humanas, que traz glória para homens, que não traz e não redunda em glórias para Deus, o fogo vai consumir todas essas obras. Mas aquelas obras que são feitas com um coração em Cristo Jesus, mas aquelas obras que são feitas debaixo de um arrependimento verdadeiro e genuíno, essas obras, mesmo provadas pelo fogo, elas não serão consumidas, mas elas permanecerão para toda a eternidade. É disso que Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele está dizendo que aquilo que você fizer fora dele vai passar, mas aquilo que você fizer nele permanecerá. O Senhor está querendo resgatar o seu povo, mas é necessário que eles rasguem o seu coração. É necessário que, assim como Davi, ao matar Urias, ao tomar como esposa uma pessoa que não era sua, teve que orar a Deus e dizer: Senhor, purifica o meu coração, transforma ele verdadeiramente. Porque se isso não acontecer, irmão, logo, logo outro Urias será morto.
se o nosso coração não se rasgar em arrependimento verdadeiro, logo, logo outra Betseba tomará o lugar da que ficou para trás, e nós estaremos no mesmo lugar distante de Deus. Arrependam-se, rasguem o coração. Quando isso começa a acontecer, meus irmãos, o Espírito de Deus começa a acender um fogo que não se apaga dentro do nosso coração. Não é um fogo aceso pela mão humana. Não é um fogo aceso com coisas naturais. Mas é um fogo, meus irmãos, que aqueles que se aproximam sentem o seu calor. É um fogo, meus irmãos, que aqueles que o tocam também são incendiados. É um fogo que mesmo em meio às trevas, ele não se apaga. E de longe aqueles que estão perdidos veem uma luz. Sabe aquelas vezes que a gente chega nos lugares e as pessoas dizem assim: eu não sei o que foi que aconteceu, você chegou aqui, chegou uma coisa tão boa. Eles dizem, alguns, é uma energia boa. Outros dizem, rapaz, é uma alegria. Outros dizem, eu não sei o que é, mas é um negócio diferente quando você chega no ambiente. Quem já escutou alguém dizendo isso? Essa pessoa, ela não está sabendo descrever o que ela está sentindo, mas o que ela está sentindo é a presença do fogo do Espírito Santo de Deus. É a presença de Jesus em um coração verdadeiramente quebrantado. Em um coração que verdadeiramente está disposto a viver um avivamento. Que está disposto a ser usado nesta geração. Arrependimento, corações rasgados, geram um movimento, meus irmãos, que a partir de nós alcançará os nossos filhos, alcançará os filhos dos nossos filhos, alcançará os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, serão alcançados pelo fogo que está no seu coração. Por isso que a profecia diz: toquem a trombeta, convoquem aí um jejum santo, chamem toda uma assembleia, reúnam o povo, peguem os anciãos, reúnam as crianças, até mesmo aqueles que estão mamando, eles devem estar também no meio do fogo. Aleluia. Sabe, irmãos, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele não faz simplesmente pensando em nós mesmos, em mim e em você simplesmente. Quando o Senhor decide abençoar alguém, pode ter certeza que não é porque Deus olhou para aquela pessoa e diz: ele é bonitinho, ele jejua muito, ele é fiel, eu vou abençoar a vida dele, eu vou multiplicar recursos na vida dele, para que ele tenha uma vida boa, para que ele tenha uma casa boa, para que ele tenha um carro bom. Isso é mentira de pregador que quer tirar a glória a Deus de você. Mas quando Deus faz isso na vida de um homem, levanta ele na terra, faz com que ele prospere, faz com que ele tenha recursos, faz com que ele tenha casa grande, carro bom, Ele faz isso para que nós possamos servir a essa humanidade para a glória do nome de Jesus. A casa grande não é simplesmente para que você tenha um outro quarto para dormir quando a sua mulher botar você para fora do quarto, por causa da briga. Não é só para isso não. Os quartos é para que você aprenda a hospedar pessoas. É para que você tenha um coração grato a Deus pela casa grande que Ele lhe deu. E quando aparecer alguém precisando de um lugar para se hospedar, você diga: pode ficar aqui na minha casa, porque aqui é a casa aonde o Senhor habita. Aquilo que Deus nos dá para um serviço, para uma obra, para que os povos desta terra olhem para nós e vejam que nós temos um Deus que cuida daqueles que o amam. Isso é prosperidade do Senhor. É sermos tão cheios desse fogo, tão cheios desse Espírito, que os nossos filhos ansiarão o Deus que nós servimos. Eles não precisarão ser empurrados para irem para uma reunião. Eles não precisarão ser
ameaçados para dobrar o joelho e orar à noite ou na hora do almoço. Não, eles farão isso porque eles sabem que o Deus daquela casa é um Deus vivo e verdadeiro. Mas para isso nós precisamos congregar esse povo, nós precisamos juntar pessoas com um propósito. Precisamos juntar a família, precisamos juntar os nossos filhos e junto com eles compartilharmos da palavra, orarmos juntos, sonharmos juntos os planos de Deus. Eu só tenho 2 filhos, o Davi e o Jonas, um tem 10, o outro tem 16 anos. Mas desde pequenininho, a gente sempre sentou com eles na mesa e eu abri aquele mapa com o projeto lá da Cidade das Nações, que é o projeto da nossa base missionária. E eu sentava e mostrava para eles o projeto e dizia: olha, meu filho, isso aqui vai ser uma casa para a gente treinar novos missionários para irem pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E essa casa aqui, papai? Essa casa aqui é para nós cuidarmos de pastores e líderes que estão em esgotamento emocional. Pastores que estão sofrendo, que estão com os seus casamentos próximos a se acabarem. Nós queremos trazer esses casais, essas famílias, para passarem um tempo de cuidado nesse lugar. Ah, papai, e esse outro negócio aqui é o quê? Isso aqui é uma sala de oração. É um lugar onde estará aberto 24 horas para que todo aquele que queira orar e clamar ao Senhor tenha um lugar fixo para poder orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E desde pequeno eles crescem sonhando com isso. Eles crescem vendo as coisas acontecerem, cada prédio sendo construído, cada local sendo formatado, e eles contemplam o cuidado de Deus com as suas promessas. Mas é necessário que isso seja feito intencionalmente. É necessário que intencionalmente a gente rasgue o nosso coração, a gente quebrante o nosso espírito diante de Deus. A gente aprenda a entrar no nosso quarto e orar em secreto. Quem aqui gosta de ouvir a voz de Deus? Pois o seu quarto é o lugar onde essa voz brada. Não é num retiro, simplesmente. Não é na casa de uma profeta lá na zona norte ou na zona sul, ou em alguma praia aí distante. Não. A voz pode até bradar lá mesmo, mas aonde a Escritura diz que a voz do Senhor fala é quando você entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto você fala com seu Pai que está no céu. Aí o texto diz que aquele que ouve em secreto, aleluia, ele abre a sua boca e fala ao coração daquele que está em seu quarto com o seu coração quebrantado e contrito. O nosso quarto, uma porta tão próxima de nós, e muitas vezes nós a negligenciamos. Não queremos vê-la, que está logo ali. É apenas entrar e fechar a porta, mas parece que o nosso coração fica incrédulo quanto a essa verdade. Eu vinha conversando aqui com os missionários no carro quando nós estávamos vindo. Eu disse: olha, por isso que o apóstolo Paulo disse que para o grego a mensagem do evangelho é loucura. Para o judeu ela é escândalo. Porque um Messias vinha fora de contexto completamente. Para um povo religioso era um escândalo, mas para o grego era uma loucura. Porque imagine você estar ali e de repente chega alguém dizendo: olha, veio um cara aí, é um homem, mas ele é filho de Deus. Ele é o próprio Criador, só que ele está como carne andando na terra. Por onde ele passa, milagres acontecem. Aleijado já andou, cego viu. Demônios foram expulsos. Ele é compassivo e ele é misericordioso, e a sua palavra, ela é poderosa. Agora imagine quem está do outro lado ouvindo essa mensagem. É loucura, tá doido? Que conversa é essa? Que cabo é esse? Ele vem de onde? De onde é que surgiu esse camarada? Para o povo dizer que é Deus assim, é loucura. Mas aquela geração poderia ir até lá,
acompanhar e ver a Jesus. Mas hoje nós precisamos crer em tudo isso pela fé. E isso é maravilhoso porque o Senhor disse: bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Bem-aventurados serão aqueles que não me viram andando nas ruas, mas creram que eu andei nas ruas dessa terra. Bem-aventurado é aqueles que não viram o aleijado andar lá em Israel, mas creem que em sua geração os aleijados andam assim como a minha palavra diz que acontecerá. Eles serão bem-aventurados se assim eles crerem nessa palavra. Esse é um coração cheio de fé. É um coração que vai se mover nesta promessa que foi dada aqui em Joel. E depois de tudo isso, quando vocês rasgarem o coração, quando vocês se arrependerem, quando vocês começarem a viver verdadeiramente uma vida de comunhão, uma vida de unidade, aí então, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ah, pastor, mas esse texto aí se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2, essa profecia, ela já foi cumprida. É verdade. Lá em Atos 2, ela se cumpriu. Mas foi lá em Atos 2 que Pedro também disse: esta palavra é para vocês, essa palavra é para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos, é para aqueles que estão longe, essa palavra é para todo aquele que crê na palavra de Deus. Aleluia! Isso quer dizer que essa profecia ela está viva nos nossos dias. Essa palavra ela é verdadeira hoje aqui na Lagoinha, no lugar onde você está. Ela continua sendo espírito de vida. Meu irmão, não é arrepios que nós queremos. Não é um sentimento na carne. Mas o que nós queremos é algo muito mais profundo dentro do nosso coração. É um posicionamento individual, pessoal, que não diz respeito ao esposo ou à esposa, que não diz respeito ao namorado, ao amigo, à pessoa que está ao seu lado. É algo entre você e Deus. É algo entre você e o Senhor. Esse tempo, meus irmãos, é hoje, é o tempo que o Senhor deseja fazer coisas novas hoje em nossas vidas. Eu sempre digo e não canso de dizer: eu não quero, Senhor, ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Oh Senhor, não me deixa fora, Senhor. Não me deixa perder, Pai, o time daquilo que o Senhor está fazendo entre as nações. Eu quero, Deus, participar de alguma forma de tudo isso. Eu não sei se você sabe, mas esse mês agora de março é o mês conhecido como o mês do Ramadã. É o mês que o mundo muçulmano estão orando e jejuando durante 30 dias. Todo o mundo muçulmano, aonde houver um muçulmano na face da terra, eles estão orando e estão jejuando do amanhecer do dia até o pôr do sol. Eles nem mesmo a saliva engolem, muitos cospem até mesmo a saliva para que nada entre no seu corpo. E eles estão orando, e eles estão jejuando todos os dias, para que o mundo inteiro seja islamizado. Para que nações se convertam ao islamismo, e aquelas que resistirem, elas sejam destruídas pela jihad, que é a luta santa dos muçulmanos.
porque eles acreditam que aqueles que não quiserem se render à sua fé precisam ser mortos. Então eles estão orando, eles estão jejuando durante 30 dias para que tudo isso aconteça. E eu digo, meus irmãos, para você e lhe pergunto: você imagina as regiões celestiais como não está durante esse mês? Como se não se bastasse na nossa nação ser o mês aonde essa festa mundana acontece em todos os lugares dessa nação, já trazendo uma carga espiritual gigantesca sobre toda essa nação. Agora você imagine mais de 1 bilhão de pessoas orando e jejuando contra a sua vida. As regiões celestiais estão em guerra, irmãos. Nós fizemos uma convocação, estamos chamando pessoas, a igreja do mundo inteiro está se mobilizando, convocando a igreja durante esse mês também estarem orando e jejuando, não para que os muçulmanos morram, mas para que eles conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Para que nações que são fechadas não sejam destruídas, mas elas sejam abertas para que o evangelho entre e transforme os corações daqueles que estão naquele lugar. Existem corações ao redor do mundo que estão clamando, que estão orando, e eu não quero ficar de fora disso. Ontem nós começamos a nossa campanha de oração e de jejum, e eu quero te desafiar. Ainda dá tempo. Estamos no 2º dia ainda. Tem muito tempo para você consagrar ao Senhor o alimento que você iria comer, e você dizer: Senhor, eu vou privar o meu corpo deste alimento, porque eu creio, Senhor, que Tu irás fazer coisas grandes na minha vida, no meu interior. E à medida que Deus começar a mudar o seu interior, para o seu povo nesses últimos tempos. O avivamento que está chegando, não se engane, ele já está acontecendo em milhares de corações ao redor do mundo. Faz com que a gente seja usado nesta terra para a honra e para a glória do Senhor. É o sonho da sua vida que a sua empresa, que os seus negócios vai começar a ser usado por Deus como uma família para guiar outras famílias ao conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. A promessa de Deus é para hoje, porque essa promessa é para você, essa promessa é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para todos quanto Deus chamar. E quando esse tempo chegar, meus irmãos, saiba que esse tempo chegando, os dons e os talentos de Deus irão fluir na sua vida de forma poderosa. Aí nós veremos a palavra do Senhor se cumprindo, quando Ele diz que aqueles que creem, sinais irão acompanhá-los. Isso não diz respeito a homens específicos, a homens que têm títulos, pastores, apóstolos, profetas, não. Será para Francisco, será para José, será para qualquer um que queira verdadeiramente conhecer ao Senhor. Será para mim, será para você, que aonde estivermos nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Será para nós, meus irmãos, que vamos poder chegar aonde os enfermos estão e orar com uma fé verdadeira e genuína, sabendo que não está em nós o poder, sabendo que não vem da nossa humanidade, mas vem daquele que nos chamou. Vem daquele que colocou o seu fogo em nosso interior, aquela língua de fogo que desce marcando a história da humanidade, também está no seu coração. Mas ele está na sua vida com um propósito firme e claro, é que você seja usada nesta geração para a honra e para a glória do Senhor. Muitos olham e se acham incapazes, mas essa palavra não fala de capacidade humana. Essa palavra fala de corações desejosos. E é nessa dimensão, e é nesse
entendimento, que eu quero convidar vocês a ficarem de pé e convidar o grupo de louvor para vir aqui.